Olá, sejam muito bem-vindos aqui no nosso multicanal Dr. Rogério Curso Almeida e hoje um vídeo de área médica, é isso mesmo. Estamos praticamente quase iniciando a nossa terceira semana aí de julho de 2025 e a gente vai estar dando início aí ao nosso programa, videoprograma de alimentos, é isso mesmo. A gente vai estar iniciando para vocês aí um novo vídeo do Foods. É o nosso videoprograma que fala dos alimentos. Então, no primeiro bloco, a gente vai estar falando aí para vocês sobre algo muito importante para a nossa saúde, um tipo de alimento muito importante que é o gengibre, quais os seus benefícios, o que a gente pode fazer, quais suas ações, tudo isso você vai saber aqui no nosso programa Foods. E no segundo bloco, a gente vai no antagonismo, é isso mesmo. Primeiro, os benefícios de alimentos saudáveis e segundo, aquilo que provoca algo de destruidor no nosso organismo. É isso mesmo, a gente vai estar falando para vocês aí no nosso programa Nós Somos o que Nós Comemos. É isso mesmo. A hora da merendinha no primeiro bloco, falando sobre gengibre, e Nós Somos o que Nós Comemos, aí falando para vocês sobre os malefícios de um grande industrializado aí, um grande embutido vendido amplamente em vários tipos de hipermercados e supermercados. Os hambúrgueres, é isso mesmo, a gente vai saber o mal que ele pode provocar. Claro, é muito delicioso, né? Um pãozinho com hambúrguer, tudo, mas não dá para a gente poder fazer disso um uso diário. Você vai saber por quê. E no terceiro bloco, uma receitinha rápida aí de um chazinho para essas influenzas que estão surgindo aí no mês de maio, junho e julho, com o advento aí do inverno, tá certo? Que é o chá de gengibre. É isso mesmo. Você vai aprender a fazer um chazinho rápido para curar sua gripe e te colocar lá para cima na sua imunidade. É o nosso Foods que está começando agora. Sejam bem-vindos ao nosso multicanal Dr. Rogério Curso Almeida. Foods. É isso aí, depois da nossa abertura, a gente voltou aí para o nosso programa, videoprograma Alimentar o Food. E a gente vai estar falando aí para vocês sobre o gengibre. Gente, o gengibre ele é uma leguminosa que ele possui maravilhosas e excelentes propriedades que são benéficas ao nosso organismo, é isso mesmo. A primeira propriedade que a gente pode enumerar aí para vocês são ações anti-inflamatórias, é isso mesmo. O gengibre, ele possui uma substância chamada de gingirol, tá certo? Que pode ajudar e muito a reduzir os processos inflamatórios do nosso organismo. Tanto que, principalmente quando a gente está com uma baixa imunidade, principalmente quando a gente está com uma dor de garganta, ou às vezes um resfriado, se a gente fizer o uso aí do gengibre, a gente vai notar uma grande melhora, por causa do gingirol, que é uma substância que está presente no gengibre, que ajuda aí a produzir melhora dos processos inflamatórios do nosso organismo. Isso não vai não só a nível respiratório, a gente pode falar também tanto a nível, por exemplo, articular ou também a nível ósseo, tá certo? Às vezes aquelas pessoas que têm problemas ósseos, principalmente, faz aí o uso de gengibre e tem uma grande melhora aí, principalmente dos processos inflamatórios, tá certo? Possui uma grande quantidade de propriedades antioxidantes, é isso mesmo. Por quê? Porque a gente tem aí os radicais livres que vêm principalmente de certos tipos de alimentos que às vezes a gente ingere, que não são alimentos, praticamente são industrializados, ou então
também embutidos, né, que a gente costuma falar, como alguns que a gente vai enumerar aí para vocês, mais para frente no nosso segundo bloco, que esse é o primeiro bloco, a hora da merendinha, a gente fala sobre os efeitos benéficos dos alimentos e ajuda a produzir aí uma ação antioxidante, ou seja, ela acaba destruindo radicais livres, que são substâncias tóxicas para o nosso organismo, que ajudam aí a aumentar a incidência principalmente de câncer no nosso corpo. Então, propriedades antioxidantes. Melhora a digestão também, ajuda a aliviar náuseas, vômitos e principalmente às vezes a ingestão por certos tipos de alimento aí que a gente faz uso. Às vezes a gente foi para uma feijoada ou às vezes a gente comeu determinados tipos de alimento que não caíram bem no nosso organismo. E o gengibre aí ajuda a facilitar a digestão. Um copinho aí de suco de água com gengibre que a gente vai pôr no terceiro bloco para vocês, vai ajudar muito. Gente, olha só, auxilia no controle de peso. Por quê? Porque o gengibre ele ajuda a acelerar o metabolismo do nosso organismo. Ele tem uma propriedade aí que ajuda cada vez mais a fazer com que o nosso organismo combata aí as gorduras e principalmente também os açúcares e a gente consiga aí manter o nosso peso. Claro que precisa estar sempre associado aí a uma dieta, né? Porque a gente vai tomar um gengibre que a gente vai comer 3 pastéis, né? Ou então 2 fast foods. Não vai adiantar nada tomar o gengibre porque não vai fazer efeito de jeito nenhum, tá? É de acordo com o metabolismo, principalmente associado a uma dieta aí que a gente precisa estar fazendo para poder ajudar cada vez mais o nosso organismo. Gente, olha só, o gengibre também ajuda a produzir níveis baixos de açúcar no sangue, ele ajuda a aumentar a produção de insulina aí através do pâncreas, tá certo? Pâncreas que produz a nossa insulina para combater os açúcares em excesso do nosso sangue e do nosso corpo. Então ele ajuda aí a produção de insulina, aumenta a produção de insulina, produzindo também aí uma melhora cada vez mais na diminuição da nossa glicemia ou do nosso açúcar no sangue. Mas não é por causa disso agora que a gente vai fazer o uso de 3 brigadeiros, uma baita de uma travessa de bolo de chocolate ou às vezes um mousse e achar que vai tomar o gengibre e vai diminuir. Não, a gente tem que tomar cuidado com as coisas, tá certo, gente? Principalmente também a gente tem uma diminuição das cólicas menstruais em mulheres. Olha aí, hein? O chá de orégano também é muito bom para poder regular o ciclo menstrual das mulheres, mas o gengibre também, ele ajuda aí nas cólicas menstruais das mulheres, na diminuição das cólicas menstruais, tá certo? Também, claro, a gente não vai poder consumir o gengibre em excesso. Por quê? Porque eu vou explicar para vocês. Existe uma lenda de que o gengibre aumenta a pressão. Não, isso não acontece, tá certo? Por quê? Porque determinadas pessoas que fazem uso de antihipertensivos, eles já têm a tendência, quando tomam o seu medicamento, a baixar a pressão. Uma pressão que às vezes estava desregulada anteriormente, que não era assim diagnosticada, foi feito um tratamento, foi feito um diagnóstico e a pessoa vai seguindo a sua vida normalmente, mas sempre com aquele controle do medicamento. O que acontece? O gengibre, ele não contém sódio, ele contém o potássio, que é uma substância que é antagônica ao sódio, quer dizer, que ela é contrária ao sódio. Enquanto o sódio aumenta a pressão lá para cima, por isso que as pessoas que têm pressão alta diminuem a quantidade de ingesta de sal. O potássio, ele diminui. E o que vai acontecer? A maioria dos medicamentos, eles contêm potássio, e o potássio já ajuda a diminuir a pressão. Conforme você vai utilizar o gengibre, ele vai abaixar ainda mais a sua pressão. E o que acontece? Vai te dar um mal-estar, porque você vai ter uma crise de hipotensão, porque além de você diminuir com o medicamento que você toma a sua pressão, você vai estar diminuindo também a sua pressão através do gengibre. Então, claro, quem tem pressão alta, faz uso de medicamento, eu não posso tomar chá de gengibre? Pode, mas você não vai colocar uma raiz de gengibre enorme. Você vai colocar um pedacinho para você poder utilizar e ver como é que seu organismo reage, tá certo? Então, por isso, há essa controvérsia aí
nessa lenda de que todo mundo acha que o gengibre aumenta a pressão, mas ao contrário. O que acontece é um efeito antagônico, ele abaixa a pressão demais. Como você toma um medicamento para pressão, vai acabar baixando demais e você vai ter mal-estar, tá certo? Mas não quer dizer que ele aumente a pressão, isso é uma lenda, tá bom? Principalmente. Tem que tomar cuidado também com aquelas pessoas que têm problemas de coagulação, para as pessoas que, por exemplo, têm algum tipo de distúrbio de coagulação, plaquetas baixas, tudo isso. Aí você toma um gengibre, claro, isso daí vai aumentar, às vezes, o risco de sangramento. Então, essas daí são as controvérsias dos efeitos do gengibre, tá certo? As contraindicações, principalmente pessoas que, às vezes, se utilizam de muitos medicamentos para pressão e também muitas pessoas que, às vezes, têm algum problema de hemorragia, ou às vezes utilizam algum tipo de medicamento também contra as hemorragias que o seu próprio organismo tem de deficiência. Outra situação são aquelas pessoas que às vezes têm algum distúrbio gástrico. Então, por exemplo, tem uma gastrite grave, ou às vezes uma úlcera. Claro, você toma um chá de gengibre ou toma um gengibre, o que acontece? O gengibre, ele é muito forte, né? Ele queima como se fosse uma pimenta. Claro, vai ser digerido pelo estômago, vai exigir um pouco mais de trabalho do estômago. Se você tiver deficiências no estômago, com certeza você vai acabar aí tendo algum problema gástrico ainda maior. Então tem que tomar cuidado com a ingesta de gengibre também nesses casos, tá bom? Então é isso aí, gente. O primeiro bloco já foi, a gente falou aí sobre a importância do gengibre, tá certo? E a gente vai para o segundo bloco agora, a gente vai falar para vocês aí de nós somos o que nós comemos, o malefício do hambúrguer. E olha só, gente, o hambúrguer praticamente é utilizado muito aí nos fast foods, tá certo? É englobado praticamente de tudo quanto é tipo de carne processada. A gente chama de embutido, tá certo? Ele é industrializado e ele contém uma quantidade muito grande de sódio, tá? Variando de marca para marca, às vezes aquela marca lá em cima, vocês não sabem, mas eu fiz uma pesquisa outro dia no mercado, costumo demorar muito porque eu olho todas as informações nutricionais. E aí eu descobri que praticamente existe uma variação enorme de hambúrgueres para hambúrgueres. Alguns têm uma quantidade de sódio acima de 700 miligramas, tá? E outros abaixo de 300. Então, vale a pena quando você comprar sua caixinha de hambúrguer, você dar uma olhada aí, principalmente na quantidade de miligramagem que contém o hambúrguer na base de sódio, tá? O sódio é uma substância muito cruel que pode dar aumento de pressão, que pode aumentar aí os níveis de colesterol, tá certo? Fora a quantidade de gorduras que a gente tem no hambúrguer, é muito grande, porque é uma quantidade, se você faz um hambúrguer dentro de casa é uma coisa, agora se você compra o hambúrguer, o ideal é que você não se utilize disso diariamente, tá certo? Eu vejo aqui direto as mães falando que tem muita criança aí em idade pré-escolar, idade escolar e principalmente de adolescentes que se utilizam de hambúrguer diariamente, que só gostam de comer isso. E não é às vezes por falta de condições socioeconômicas para poder comprar uma carne aí melhor, mas principalmente porque a criança está acostumada a isso e gosta somente desse tipo de embutido, tá? Esse tipo de alimento, ele é industrializado e embutido e faz muito mal para as nossas crianças. Além do que, o excesso do consumo de hambúrguer pode aí dar o câncer de cólon intestinal, tá certo? Por quê? Por causa da quantidade de, ou principalmente de substâncias tóxicas que o hambúrguer contém, tá bom? Então a gente precisa tomar muito cuidado com a ingesta desse tipo de produto industrializado, tá bom? É um multiprocessado, a gente chama de embutido. Então vocês devem evitar o máximo o consumo. Por quê? Porque quem consome demais hambúrguer está consumindo mais quantidade de sódio. Aumentando a quantidade de sódio no seu organismo, muitas vezes você é hipertenso, você vai aumentar aí a sua pressão arterial, tá? Mesmo tomando medicamento, mas eu não sei, eu tomo medicamento. Mas eu como hambúrguer todo dia, a quantidade de sódio vai lá para cima, tá certo? Então, você vai ter aí um aumento da sua pressão. A gente pode considerar também aí o envelhecimento precoce, isso mesmo, tá? Enquanto o gengibre ajuda a diminuir o envelhecimento, o hambúrguer, ele aumenta aí a chance de você envelhecer precocemente. Aparecimento de rugas,
tá certo? Aquele excesso de gorduras que pode aumentar o seu colesterol, os seus triglicéridos também. Então você tem que tomar muito cuidado com tudo isso. O hambúrguer é para você comer uma vez a cada 15 dias, ou uma vez por mês, ou uma vez por semana, mas não todos os dias, tá bom? Fritura em excesso também pode aí aumentar a quantidade de gordura nas artérias, tá certo? Que a gente chama de arteriosclerose. Isso mesmo, isso tudo pode ser aí um fator predisponente para que a pessoa tenha um infarto do miocárdio, tá certo? Ou às vezes até um aumento aí da pressão, ocasionando aí um acidente vascular cerebral, que são os AVCs ou derrames. Então olha só quantidade de coisas. Fora que também você começa a aumentar aí o seu nível de gordura no seu organismo. Essa gordura, se você é um sedentário, às vezes não pratica nenhuma atividade física, com certeza você vai acumulando essa gordura no seu organismo e vai excedendo o seu peso, tá certo? Então, o excesso do consumo de hambúrguer pode também ser um fator predisponente para você distribuir aí e apresentar uma obesidade no futuro. Então você tem que tomar muito cuidado com tudo isso. E também o risco de diabetes, isso mesmo, porque o hambúrguer também contém açúcar, tá certo? Carboidrato. Então a gente precisa combater tudo isso, porque o diabético às vezes consome muito hambúrguer e não sabe que sua glicemia está subindo. Ah, mas por quê? Eu tomo medicamento, tudo. É por isso mesmo, tá certo? Por causa do consumo, o excesso de consumo deste embutido aí, tá bom? Então vamos tomar cuidado com nossas crianças, nossos adolescentes e também com nossos adultos e também com os nossos jovens sêniores, é isso mesmo, nossos idosos. Porque esse tipo de alimento não é o recomendado pela Organização Mundial da Saúde para fazer uso contínuo aí na prática do seu dia a dia, tá bom? Segundo bloco indo embora, é isso mesmo, nós somos o que nós comemos. A gente vai para o terceiro bloco dando uma receitinha aí para você do nosso gengibrinho. E é isso aí, voltamos agora com o nosso terceiro bloco. No Food, nosso programa alimentar aí, tema de área médica, eu vou dar uma receitinha para vocês rápida aí, para a gente poder estar utilizando um chazinho de gengibre, é isso mesmo, gente? No liquidificador, vocês vão lá, vocês podem fazer tanto na forma de chá como na forma de suco, tá? Eu consumo gengibre já há 6 anos. Diariamente eu faço uso de gengibre. Então eu bato toda semana 1 litro de água, eu coloco um limão inteiro com casca, eu coloco 3 pedaços de gengibre, mais ou menos de 5 centímetros, tá certo? Coloco também cravo, canela, folha de louro, que é muito bom aí para digestão, e coloco também folhas de hortelã, que são ótimos para diminuir os processos alérgicos aí, tanto respiratórios como às vezes cutâneos, que às vezes a gente entra em contato com determinados tipos de alimento, então já faço aí um mix. Aí eu faço o quê? Eu trago todo dia a minha água e misturo junto, tá? Então eu deixo mais ou menos 1 litro, bato no liquidificador, deixo gelado e vou utilizando em garrafinhas de 300 ml, deixo tudo armazenado e vou tomando todo dia a quantidade de gengibre, tá bom, gente? Depois que eu quando comecei a tomar o gengibre, dessa vitamina que eu falo, né? O nosso chazinho gelado de gengibre, eu comecei assim a diminuir meu colesterol, que era em torno de 300, diminuiu para 90. Página, eu estou com 90 de colesterol agora, fiz o último exame há 2 meses atrás. Já chegou a 150, 140. O normal é sempre abaixo de 150, tá certo? E o colesterol, ele é uma substância que é muito boa para o nosso organismo. Apenas quando a gente ingere determinados tipos de alimento, fast foods em excesso, gorduras em excesso, carboidratos em excesso, o colesterol ele se liga a essas substâncias e se transforma no colesterol ruim, tá certo? Existe o colesterol bom e o colesterol ruim. E, na maioria das vezes, no ser humano, ele se transforma em colesterol ruim por causa dessa combinação que ele faz com os tipos de processados, de embutidos, de alimentos cruéis e ruins ao nosso organismo, tá bom? Então, por isso que é importantíssimo aí a gente estar sempre prevalecendo de primeira quantidade, arroz, feijão, que são os principais carboidratos que a gente necessita para a gente poder ter energia, as verduras, os legumes, tá certo? As frutas principalmente, cereais também, tá certo? E principalmente também o leite e os ovos, tá bom? Então é isso aí, gente, tem que ter uma alimentação combinada. Uma vez por semana, vamos comer uma besteira? Vamos, mas não todo dia, tá certo?
todo dia a gente tem que estar fortalecendo o nosso organismo. É como Deus quando fez o mundo. Ele fez em 6 dias e no 7º ele descansou. É a mesma coisa. A gente precisa daquele quantidade de energia boa para a gente poder produzir e um dia de coisas mais ou menos para a gente poder se satisfazer, tá bom? Então é isso aí. Gente, estamos indo embora com o nosso Foods, espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, a gente volta semana que vem com um vídeo de entretenimento. Fiquem com Deus, fiquem com energias positivas, tá certo, gente? O que eu posso passar para vocês aqui de reflexão do dia é que nenhum dia é igual ao outro, nem a gente agrada a todos, tá certo? Jesus Cristo, que foi quem foi, não agradou a todos, né? Infelizmente, e quanto mais nós, simples mortais. Então, assim, gente, às vezes o que as pessoas pensam da gente, né? Às vezes pode ser por um critério, às vezes, de inveja, pode ser porque elas, às vezes, não consigam ser que nem a gente também. Então, às vezes, elas falam determinadas palavras que a gente ouve e joga. Olha, eu costumo dizer o seguinte: o burro você ensina e ele aprende. O ignorante não adianta discutir. Quanto mais você fala, menos razão você tem. Então, gente, a melhor coisa que tem às vezes é a gente dar o silêncio para algumas pessoas que tentam falar algumas coisas para nós, para nos agredir, para nos deixar lá no fundo do poço. Mas não liga não, gente. Cada vez mais cresçam com honestidade, com amor, com carinho, com tudo direitinho, que esse tipo de gente a gente acaba nem ligando, né? Tá bom? Um grande beijo para todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe.